Pronto, galera. A partir de agora, nossa aula está sendo gravada e eu solicito a vocês que, como de praxe, coloque o seu nome e número no chat. Já peço desculpa pela minha voz de pato rouco, mas essa mudança de tempo não me fez bem. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sei que bem não, porque a voz está horrível, mas estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, de boa. Ok. Beleza, galera. Se alguém solicitar aí para entrar, vocês me avisem aqui, porque quando começar a apresentação, aí eu não consigo visualizar quem está pedindo para entrar. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada com a questão dissertativa da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre a Revolução Cubana, sobre o contexto que se dá essa revolução e o impacto dela para o mundo. Falamos um pouquinho sobre o dia em que, os 13 dias em que o mundo ficou muito próximo de uma terceira guerra mundial, a chamada crise dos mísseis, causada ali quando a União Soviética instala uma base de míssil ali em Cuba. Lembrando que Cuba é o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, que tinham naquele período a pretensão de influenciar o mundo capitalista, que estava ali vivendo a disputa pela hegemonia entre capitalismo e socialismo da União Soviética contra os Estados Unidos, e Cuba, dentro desse contexto, vai passar para a Revolução Cubana. Aí, nessa aula, as questões de múltipla escolha eu não vou apresentar para vocês, porque muita gente ainda estão fazendo, não entregaram, apenas 19 alunos me mandaram os questionários de história, mas para o e-mail de vocês eu já enviei aí as respostas. Então, aquele que tiver dúvida, dá uma olhada lá. A maioria foi bem, mas teve alguns alunos ali que literalmente não se deram ao trabalho de assistir o vídeo da nossa aula, não assistiram a live e também não assistiram o vídeo. E muito menos os PPTs que eu mandei para vocês. Teve aluno que acertou uma questão. Então, eu entendo que, onde a maioria acertou acima de 5, 6, sem contar a dissertativa, que é corrigida posteriormente, então, vocês viram lá, quando vocês verem a nota de vocês, não aparece a nota da dissertativa. Já expliquei que eu não consigo fazer isso. Eu faço posteriormente. Então, hoje nós vamos fazer a correção, a possível resposta que vocês poderiam ter dado a essa questão dissertativa, e aí vocês já têm uma noção, olha, eu respondi coerente com aquilo que o Ari pediu, então está certo. Não está coerente, tiver alguma dúvida, é só mandar a mensagem que eu converso com vocês. As questões de filosofia, que é para sexta-feira, continua aberta. A Marília perguntou no início da aula, eu não fechei, o certo é fechar na sexta-feira, mas eu sei da dificuldade de muitos em realizar essas atividades, eu deixo mais alguns dias. Então, sendo que a nossa devolutiva é de sexta-feira, a de história, hoje. Então, após essa aula, aí eu verifico a possibilidade, já fecho a de história, mas ainda está aberta. E a de filosofia eu deixo até quarta-feira para que vocês que não fizeram ainda possam fazer. Em seguida, eu fecho ela para na sexta-feira a gente fazer já a devolutiva. Ori, só uma pergunta, você mandou o resultado no e-mail já? Já mandei, eu acredito que deve ter uns 40 minutos, 50 minutos. É porque não chegou para mim, eu fiz, entendeu? Dá uma olhada agora se não está lá. Você está usando o celular? Eu tô no celular. Então depois você dá uma olhadinha no Gmail que vai estar lá. Porque eu mandei um pouco antes de começar essa aula. Mas eu enviei. Não, beleza. Mas caso se não chegue, eu vejo que aí, isso. Ok. Se caso não tiver chegado, é só mandar uma mensagem no privado, que aí eu verifico o que aconteceu. Beleza? Sei que 19 pessoas responderam, isso aí eu sei. Mas, assim, lembrar o nome de todos, eu não consigo. Deixa eu ver até.
Não está aberto aqui, não. Se tivesse aberto, eu já verificava o seu nome. Mas não está aberto aqui para mim. Então, vamos lá, galera. Devolutiva da aula 7 e 8, ou melhor, essa é a aula 7 e 8, eu coloquei aqui errado. No caso, é a devolutiva da aula 6, 5 e 6, e a aula de hoje, que é a 7 e 8. Eu faço a correção antes de enviar esse slide para vocês. O objetivo da aula era que o educando deve estar apto a compreender o contexto político, econômico e social de Cuba, pré-revolucionário, e estabelecer a relação entre Guerra Fria e os golpes militares da América Latina. Nós conversamos com isso na aula anterior. As habilidades estão referentes ao objetivo, e a pergunta que era dissertativa era essa. Em 1960, o líder revolucionário cubano Fidel Castro declarou: o povo de Cuba condena energicamente o imperialismo da América do Norte, por sua dominação grosseira e criminosa, que dura mais de um século, de todos os povos da América Latina, que mais de uma vez virão ser invadido o solo do México, da Nicarágua, do Haiti, de São Domingos e de Cuba. Povos esses que perderam para um imperialismo ganancioso terras amplas e ricas como o Texas, áreas tão vitalmente estratégicas como o Canal do Panamá, e mesmo como no caso do Porto Rico, país inteiro foram transformados em territórios de ocupação. Essa dominação, constituída sob superioridade militar, sob os tratados injustos e sob a colaboração vergonhosa dos governos traidores, há mais de 100 anos fez nossa América uma zona de exploração, um quintal do império financeiro e político dos Estados Unidos. Discurso de Fidel Castro, de 2 de setembro de 1960, conhecido como Primeira Declaração de Havana. Então, a questão era: relacione o discurso de Fidel Castro à doutrina Moro e à política do Big Stick dos Estados Unidos. A política de Big Stick era num discurso do presidente norte-americano, ele usa um provérbio, ele vai usar um provérbio africano que diz: com fala macia e um grande porrete se vai longe. Então, o presidente norte-americano, ele usa essa fala em um dos seus discursos, e era como ele fazia a negociação truculenta norte-americana, ou seja, falava macio para aqueles que se sujeitavam aos Estados Unidos, mas sempre estava com um grande porrete, ou seja, com medidas violentas, devido à sua superioridade militar, para invadir ou para intervir na América Latina. Então, a doutrina Moro é conhecida como a América para os americanos. Então, ele pede para você fazer ali uma relação desse discurso de Fidel Castro, onde ele faz uma crítica a essa doutrina, ou a esse domínio norte-americano sobre a América Latina inteira. Cita aí alguns países que foram invadidos, tiveram terras tiradas, como o caso do México, que boa parte dos seus territórios foram tomados pelos Estados Unidos, uma parte comprada e outra anexada após a guerra entre os Estados Unidos e México. Então, o que é que o Fidel Castro se referia a esse discurso? Eu coloquei como uma possível resposta. E aí, vocês olha se tem coerência aquilo que vocês responderam, que é isso que eu vou fazer durante a correção. Fidel Castro defendia que os cubanos deveriam ter direito de determinar sozinhos os seus destinos, sem obedecer aos interesses dos seus vizinhos mais poderosos, isso no caso dos Estados Unidos. Deste modo, ele se coloca a favor da ideia da doutrina Moro, a América para os americanos, ou seja, para quem mora nela, mas contra a sua prática efetiva. Ou seja,
os Estados Unidos estavam dizendo lá, ó, América para os americanos. Mas quando ele se referia a América para os americanos, eles estavam defendendo os interesses americanos. Quando os países da Europa tentavam intervir em alguma questão com a América Latina, os Estados Unidos se colocava contra ou defendendo ali os seus interesses. Como o próprio Fidel Castro vai citar no seu discurso, a América Latina passa a ser uma espécie de quintal dos Estados Unidos. Era ali onde ele explorava aquilo que queria, os seus recursos naturais, comércio, países endividados, eles acabavam emprestando dinheiro e com isso faz com que a América Latina se torne dependente dos Estados Unidos. Não mudou muito até os dias de hoje. Isso Fidel Castro vai falar em 1960, nós estamos em 2020, mas nós vemos agora, por exemplo, os Estados Unidos querendo intervir na questão da Venezuela, e aí dá aquele, poxa, Ari, mas a Venezuela não está passando por uma situação difícil, devido aí os governos com um viés comunista. A questão, gente, os Estados Unidos está pouco se lixando para a forma de governo que está em qualquer país do mundo. A questão dela é de olho nos recursos da Venezuela, principalmente de gás naturais, que é um dos maiores produtores de gás natural é a Venezuela, eles querem intervir para que entre um governo que favoreça os interesses norte-americanos. Como os governos de Chávez e Maduro não favorecem os interesses americanos, eles querem derrubar para colocar um governo que atenda aos seus interesses. E aí ele vai fazer essa crítica. Olha, beleza, eu concordo com a doutrina Moro. A América é para os americanos, mas para os americanos que vivem nela. Então, se a América é para o americano, Cuba é um país americano, então o destino de Cuba tem que ser decidido pelos cubanos e não pelos Estados Unidos, como eles querem. Então, é essa a crítica. Os Estados Unidos usavam a ideia para justificar acordos injustos na América, posto em prática pela política externa do Big State. Ou seja, olha, fiquem tranquilos, os Estados Unidos está aqui para defender os interesses dos americanos. E quando esses interesses deles eram quebrados, eles simplesmente interviam militarmente ou apoiando grupos. Raramente os Estados Unidos vai intervir diretamente, mas eles apoiam um grupo ali dissidente, vai financiar esses grupos para derrubar o governo que é contra as suas ideias e aí instituir o governo que eles querem. Então, era essa a questão de Fidel Castro. Defende a ideia da doutrina Moro, que era América para os americanos, mas ele diz, para os americanos que nela habitam, seja Brasil, seja Venezuela, seja qualquer país que seja ali da América, que eles decidam seus próprios interesses sem ter que obedecer aí aos países vizinhos. Agora, sim, a aula 7 e 8, eu vou falar um pouquinho de forma mais breve, e aí eu peço a compreensão de vocês, devido a minha garganta estar doendo e estar rouco, vou tentar agilizar um pouquinho mais, se caso na hora que vocês forem responder, vocês vão receber os PPTs, vão receber essa aula gravada antes de responder as questões. Se ficar alguma coisa que não ficou claro, que eu não consegui dar conta nessa aula, antes de responder as atividades da semana que vem, mande mensagem lá no privado, que aí eu acredito que eu já esteja melhor e eu consiga responder vocês. Então, o objetivo dessa aula é que os educandos devam estar aptos a reconhecer a importância dos movimentos coletivos de resistência para conquistas sociais e a preservação dos direitos do cidadão ao longo da história, analisar o processo histórico da formação das instituições políticas brasileiras. Eu sempre falo para vocês que a questão do Brasil, as questões dos direitos, a questão social no Brasil, sempre foram problemáticas.
Nós somos um povo que foi dominado por muito tempo por interesses de outras nações. Primeiramente, os interesses da nossa metrópole, no caso Portugal. Depois da nossa independência, passamos a sujeitar-nos aos interesses ingleses que negociaram, que financiaram a nossa independência, e a questão política sempre foi complicada. Na história do Brasil, a população ficou de fora da questão da disputa, ou melhor, da luta pela independência. Então, sempre foi uma questão de interesse das classes dominantes. Então, a disputa entre liberais e o Partido Liberal Brasileiro e o Partido português, que disputaram ali durante o período de independência, se nós voltaríamos a ser uma colônia de Portugal, ou se nós conquistaríamos a nossa independência, foram sempre luta de interesse. Então, nós fomos colônia de Portugal, o povo ficou sujeito à vontade do rei português, da coroa portuguesa. Quando conquista a independência, nós vamos virar aqui um império, vamos ter o nosso imperador, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, mas sempre numa relação de dependência. Nós não conquistamos nossa independência, como a maioria da América Latina, que foi com luta, nós fomos mais... Teve disputa, teve lutas internas aqui, mas foi uma questão resolvida pela diplomacia, com interferência aí da Inglaterra, e depois nós vamos ficar na mão do imperador, que vai governar com mão de ferro o Brasil aí, por anos. Depois, sempre o imperador sempre na mão dos grandes fazendeiros, que eram quem detinha o poder aqui no caso do Brasil. Passando essa fase, nós vamos viver, com a queda do imperador, nós vamos viver a República, mas vamos ter a nossa primeira República, República da Espada, ou seja, um governo onde os primeiros presidentes foram militares, e ali era uma república dura, intervencionista, bem controlada. Saímos da República da Espada, vamos passar pela República do Café com Leite, onde os fazendeiros, os coronéis, vão ditar as regras do país por muitos anos. Então, até a era Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas vai assumir o poder, depois Getúlio Vargas vai dar um golpe e nós vamos ficar à mercê de Getúlio. E aí, nesse período inteiro, nós vamos ter a questão social, a questão do trabalhador. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho como que era a situação desses trabalhadores. As habilidades estão relacionadas ao objetivo, que é reconhecer a importância do movimento coletivo de resistência para a conquista sociais e preservação de direitos do cidadão ao longo da história. Então, lembre sempre, gente, em um país, em um mundo capitalista, em um mundo onde o capital impera, as conquistas não vêm de graça. Ninguém vai chegar para vocês e dizer, calma, galerinha, fique tranquilo que o patrão bonzinho vai te dar salário, aumentar o seu salário quando você merecer. Fique tranquilo que eu vou cuidar das questões voltadas à segurança de trabalho, a justiça social está na mão, ou melhor, está em planos dos nossos empresários. Isso nem aqui, nem em lugar nenhum. A maioria das conquistas trabalhistas foram se dadas por lutas, foram dadas por batalhas, por greves, por manifestações. E vocês vão ver que a todo momento esses direitos trabalhistas vão ser atacados pelo capital. Quando eu falo pelo capital, pelos detentores do capital. O empresário vai querer sempre lucrar mais. E, para isso, eu tenho
que ter um custo mais baixo na produção. Como fazer isso? Com mão de obra barata. Basta vocês verem aí o caso da China, que inunda o mundo com seus produtos. Por quê? Lá não tem direito trabalhista. Tem gente sobrando, eu produzo barato, vendo mais barato. Vendendo mais barato, conquisto mais mercado. E aí o mundo fica nessa disputa. Sempre que tem uma questão de melhorar os preços, eu tenho que baixar custo. Como eu vou baixando o custo? Normalmente, mexendo na mão daqueles que menos podem. Eu não posso comprar mais barato matéria-prima, porque também está na mão de um outro empresário que também tem poder, que também tem os lobbies lá no Congresso. Quem é que pode menos nessa disputa? Normalmente, o trabalhador. Aí tem um quadro de Tarsila Amaral, com título Operários, aí vai ter um retrato do Brasil aí do início da sua após a independência e pós a libertação dos escravos, onde vai vir os estrangeiros, principalmente começando pelos italianos, depois vem gente da Europa inteira, mas principal aqui no Brasil é os italianos, depois os alemães, que vão ocupar ali a região do sul, e depois vai vir gente do mundo inteiro, árabes, japoneses e de tantos outros. As condições do trabalho no início do século XX. Por volta de 1912, 67% dos trabalhadores têxtil eram de mulheres. Em 1918, mais de 50% do operariado fabril era constituído de menores. Como podemos constatar nesse trecho do artigo publicado em um jornal da época? Assistimos à entrada de cerca de 60 menores, às 7 horas da noite, e as crianças saem às 6 da manhã. Então, cerca de 12 horas, né, de trabalho. Trabalham, pois, 11 horas a fio a serviço noturno, apenas com um descanso de 20 minutos. O pior é que elas se queixam de serem espancada pelo mestre da fiação, alguns apresentam o mesmo ferimento. Então, vocês verem que no início aí do século XX, a mão de obra é feminina, boa parte da mão de obra, 67%. Por quê? Porque era mão de obra barata. A mulher recebia bem menos que os homens e as crianças também. Na indústria têxtil, principalmente na questão das fiação, aquelas máquinas grandes, quanto menor a criança, era mais fácil de entrar para colocar os fios, para colocar, quando quebrava lá um fio num determinado lugar, a criança entrava por dentro do tear e colocava a linha. Mas, em muitos casos, se acidentavam, não tinham direito a nada, e quando a produtividade era baixa, por muitas vezes eram espancados. São Paulo é uma cidade morta. A sua população está alarmada. Os rostos denotam apreensão e pânico, porque tudo está fechado, sem apresentar sem o menor movimento. Pelas ruas afora, alguns transuentes só circulavam veículos militares, requisito pela companhia. Antártica e demais indústria, com tropas armadas de fuzis e metralhadora. A ordem de atirar para quem fique parado na rua. Nos bairros, grupos de populares, em certas ruas, já começaram a fazer barricada com pedras, madeiras velhas, carroças viradas, e a polícia não se atreve a passar por lá, porque dos telhados e cantos partem tiros certeiros. Os jornais saem cheios de notícias sem pronunciar dramático acontecimento. Dias Evardo. História das lutas sociais no Brasil. Então, aqui relata um episódio onde
devido aos movimentos de luta do trabalhador, São Paulo vai ficar praticamente uma praça de guerra. Os trabalhadores vão para a rua, fazem barricada, a Companhia Antártica, que era uma grande empresa, com grande poderio, vai chamar as forças armadas, os policiais para a rua e com ordem de atirar em quem estivesse na rua, para você ver como que era reprimido os movimentos sociais. Retornando aqui um pouquinho no tempo, em 1901, Euclides da Cunha funda o Clube Internacional Filhos do Trabalho, em São José do Rio Pardo. Os anarquistas começaram a se publicar a Lanterna, o principal jornal anticlerical brasileiro. Então, nesse período aí, vai ter um apoio, principalmente dos trabalhadores que vieram da Itália, essas pessoas, os imigrantes que vieram da Itália, para ocupar os cargos dos escravos, no caso do Brasil. O Brasil, ele tem na mancha, a vergonha de sua história. Nós fomos um dos últimos países a libertar escravos, e quando libertamos escravos, para o lugar deles, trazemos os imigrantes italianos, europeus, para trabalhar em seu lugar. Só que, quando esses imigrantes chegam no Brasil, eles já tinham contato com algumas conquistas trabalhistas que a Europa tinha passado devido aí ao período da Revolução Industrial. Nesse período ali, já os trabalhadores já tinham conquistado alguns direitos. Junto com esses imigrante, vem algumas pessoas que já tinham contato com o anarquismo e com outras teorias políticas ali na Europa. E quando chega aqui, esses operários, no primeiro momento, eles vão para o campo, trabalhar no campo. Mas quando o Brasil passa ali por um processo de industrialização, ele precisa de mão de obra. Não tínhamos mão de obra qualificada, então, muitos desses trabalhadores que vieram para trabalhar no campo se dirigem às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro para trabalhar nas fábricas que estavam ali começando, e esses trabalhadores eles já vêm com algumas ideias sobre direitos, e aí vai entrar em conflito, por muitas vezes, com o patrão, aí, com os grandes empresários. A fundação da Confederação Operária Brasileira, COB, em 1906, por iniciativa de sindicatos do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco, foi um dos mais importantes marcos no processo de mobilização operariado brasileiro. Então, essas pessoas que já tinham ideias de luta de classe, eles vão criar e vão trazer ideias para a criação de sindicatos. E aí, quando os trabalhadores que individualmente são mais fracos, eles se associam a um sindicato, eles se associam a uma confederação, eles vão ter força para lutar pelos seus direitos. Em 1907, a Lei Adolfo Gordo. A Lei de Adolfo Gordo foi uma lei de operários de São Paulo no início do século XX. Propunha, entre outras medidas, a expulsão de estrangeiros envolvidos em greve. Foi proposta pelo deputado Adolfo Gordo e aprovada no ano de 1907. E, com base nela, foram expulsos 132 estrangeiros somente naquele ano. Número bastante, quando considerado que entre 1908 e 1921 houve apenas 556 expulsões, de acordo com o historiador Cláudio Nabatalha, em seu livro Movimentos Operários. Então, esse deputado ele vai criar uma lei, olha, caramba, já que esses estrangeiros estão trazendo ideias subversivas, ideias que vão contra o progresso brasileiro, cria-se uma lei que aquele operário estrangeiro que fosse pego, envolvido em greve, era expulso do país, era tido como pessoa não grata no país. E ali
só no ano 1132 estrangeiros foram expulsos do Brasil. Em 1917, greves agitam São Paulo. O fundador do jornal, A Plebe, um operário morreu. E agora? Situação era tensa. Um grupo de operários chegou à porta do contonifício Cresp e conclamaram os trabalhadores a aderirem ao movimento grevista, que havia se iniciado há dias. A polícia decidia não permitir os piquetes. Interveio violentamente. O saldo do conflito, um morto. A vítima chamava José Martinez e era sapateiro e tinha apenas 21 anos de idade. Depois desse dia, São Paulo não seria mais a mesma. Então, nessa intervenção militar, uma intervenção policial, um sapateiro é morto, o que vai aumentar aí o conflito entre a força militar, ali representante dos governos, e os trabalhadores. Edgar Lamot, fundador do periódico anarquista, A Plebe, esse periódico sofreu várias intervenções policiais e, por diversos períodos, teve sua circulação suspensa. Edgar Lamot, acho que é assim que se pronuncia, encerrou definitivamente a publicação da Plebe no ano de 1949. Então, esse era um jornal com viés anarquista, que vai defender aí, vai publicar vários periódicos falando sobre os movimentos grevistas. Ele é combatido e, em 1949, ele vai ser fechado. Realiza-se no Rio de Janeiro o terceiro Congresso Operário, em 1920. Assinatura dos delegados, participantes, e aí tem, da direita para a esquerda, quem assinou a assinatura desse, meu Deus do céu, nesse terceiro Congresso Operário. Lembrando aí que, nesse momento, já tinha ali os movimentos anarquista e comunista no Brasil. Opa. O Partido Comunista foi fundado no Brasil por um grupo de ex-anarco-sindicalistas, fundadores do Partido Comunista Brasileiro, acervo da Fundação Joaquim Nabuco. Então, tem o site ali, se alguém tiver curiosidade, tem um link para aqueles que quiserem saber um pouquinho mais sobre o Partido Comunista no Brasil. Em 24 de janeiro de 23, foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei Elohim Chaves, marco inicial da Previdência Social no Brasil. Então, olha, nós começamos em 1900, e aí, em 1923, 22 anos depois, nós vamos ter aí um rascunho do que vai ser as primeiras leis trabalhistas. Não era o ideal, mas já era alguma coisa, já era a conquista dos movimentos operários. Em 1903, foi aprovado o Congresso Nacional, da Lei Elohim Chaves, marco inicial da Previdência Social no Brasil. Através dessa lei, foram instituídas as caixas de aposentadoria e pensão, o CAPS. O propósito dessa lei deve ser feita as seguintes considerações. A lei deveria ser aplicada somente aos operariado urbano, para que fosse aprovado no Congresso Nacional, dominado na sua maioria pela oligarquia rural, foi imposta a condição de que esses benefícios não seriam estendidos aos trabalhadores rurais. Fato que, na história da Previdência do Brasil, perdurou até a década de 60, quando foi criado o Fundo Rural. Então, presta atenção como a política brasileira ela é podre. Como o Congresso era dominado, nós estamos falando aí do período da República dos Coronéis, que era eleito para o deputado, para o Congresso, aqueles quem o coronel determinava. Então, o coronel ia chegar para os seus trabalhadores, vocês vão votar em fulano de tal, e era obrigado a votar. Era isso ou perderia o emprego. Então, olha, nós temos que melhorar a condição de trabalho dos operários.
porque esses movimentos estão trazendo consequência desastrosa para o Brasil. Então, de que forma nós vamos fazer? Olha, vamos fazer de tal forma que deixe de lado o trabalhador rural, porque a bancada lá do Congresso forte é da oligarquia rural. Então, se nós colocar ali benefícios para o trabalhador rural, não vai ser aprovado. E eles queriam acabar aí com essas disputas, com essas manifestações. E aí, essa lei é aprovada e só em 60 que vai estender os benefícios para os trabalhadores rurais. Outra particularidade refere-se ao fato de que as caixas deveriam ser organizadas por empresa e não por categorias profissionais. Ou seja, cada empresa criava lá a sua espécie de previdência, caixa previdenciária. A criação de um CAPS também não era automática, dependia do poder de mobilização e organização dos trabalhadores de determinada empresa para reivindicar sua criação. Então, se o grupo de operário tivesse um grupo forte de luta, conseguia. Se não, não. Então, não era uma lei para todo o Brasil, para todo trabalhador brasileiro. Era de acordo com o poder de mobilização dos trabalhadores que iam conseguir essa lei. Vamos dar um saltinho agora para 1934, já na era Getúlio Vargas, nós já falamos sobre isso, falamos do governo populista, então não vou perdurar. Ele proíbe o trabalho infantil, então a partir só em 34 que o trabalho infantil vai ser proibido no Brasil, apesar de existir até os dias atuais. Determina a jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal obrigatório, férias remunerada, indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, assistência médica e dentária, assistência remunerada a trabalhadoras grávidas e proíbe a diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Lógico que, como toda lei no Brasil, tem um processo, que a lei existe, mas o cumprimento não é tão simples. Prevê uma lei especial para regulamento do trabalho agrícola e as relações no campo, que não chegou a ser feita. Reduz o prazo de aplicação de uso campeão, 1/3 dos originais de 30 anos. Então, ali, a mudança com Getúlio Vargas tem lá, pode ter lá suas críticas, mas ali, no período de Getúlio Vargas, alguns direitos trabalhistas vão ser concretizados, que hoje querem acabar com ele. Já no Estado Novo, as leis trabalhistas vão ter lá suas modificações. O controle do sindicato, então, Getúlio Vargas faz tudo isso, mas não era só porque era bonzinho. Quando ele concede direito aos trabalhadores, nós já falamos, quando nós falamos de Getúlio Vargas, que ele se torna ali meio que um interventor, meio que um mediador entre trabalhadores e patrão, e ali ele tem o controle do sindicato na sua mão. Criação da CLT, consolidação das leis do trabalho, em 43, garantia de vários direitos aos trabalhadores, criação da Justiça do Trabalho, da Carteira de Trabalho, salário mínimo, descanso semanal remunerado, jornada de trabalho de 8 horas e regulamentação do trabalho feminino de menores de idade. Então, essas são as conquistas getulista do governo de Getúlio. Foi na tarde de quarta-feira, de 18 de março de 53, que chegou o aviso, numa passeata chamada Panela Vazia. 60 mil pessoas saíram pacificamente da Praça da Sé, rumo ao Palácio de Campo Elísio, antiga sede do governo estadual, exigindo reajuste no salário. Uma semana mais tarde, incluiria uma das mais importantes greves da história do sindicalismo, a greve dos 300 mil, que paralisou São Paulo. Naquela primeira slide lá, um dos primeiros slides que a gente fala que São Paulo estava parado, se remete aí à greve dos 300 mil. Foi uma verdadeira escola para o movimento sindical. Define
Paul Singh, atual secretário nacional de Economia Solidária, e que, na época, era um membro do Comitê Intersindical da greve da Comissão de Salário de Elevadores Atlas. O movimento, que durou quase um mês, resultou na vitória dos grevistas, com aumento salarial de 32%, principal reivindicação dos trabalhadores, conquista mediante a luta. Ninguém vai dar nada para ninguém, ninguém vai dar nada de mão beijada, muitas vezes somente com luta. E não estou falando necessariamente, gente, nós não estamos falando aqui de luta violenta, eu não estou aqui apregoando movimentos violentos, nós estamos falando de mobilização para a conquista de direito. Quando as classes se unem, quando uma classe se une e ela se mobiliza em um movimento pacífico, ele vai conseguir muitas coisas. Eu só faço aqui um adendo, vocês lembram aqui, para a época de vocês, do movimento lá da passagem de ônibus, quando os estudantes se reúnem, vão para a luta e conseguem barrar um aumento na tarifa. Lógico, a consciência brasileira ainda é muito baixa, a consciência de luta, e aí passaram por outros movimentos, armaram algumas coisas e acabou desmobilizando esse movimento. Naquela época surge lá o slogan o gigante acordou, dava impressão que o Brasil ia à luta para melhorar, mas parece que o gigante voltou a dormir. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a luta dos trabalhadores no período da ditadura militar. Apesar dos militares colocarem interventores nos sindicatos, os operários tiveram uma importante participação na luta contra a ditadura. O Brasil, que emergiu no final da década de 70, era um país urbano, industrial. Em 1960, 55% da população vivia no campo. Em 1970, 44%. E em 1980 chegou a 37%. A classe operária esperou 10 longos anos para retomar as suas grandes mobilizações. Em maio de 78, teve início o movimento grevista no ABC paulista. No ano seguinte, greves se espalharam por todo o país, realizando-se grandes piquetes, gigantescas assembleias plebiscitária, destaque para as greves do ABC de São Paulo, na qual morreu o líder operário Santos Dias. Então, o final da ditadura, ali, não vou dizer o final, né? Nós estamos no meio dela praticamente, começa em 74, e ali, no final dos anos 70 para o início dos anos 80, os operários começam a lutar. E aí é onde surge a figura do petista, do governo petista, do Lula, como um grande líder sindical ali no ABC. Podemos ter crítica neles na sua gestão atual, naquilo que ele fez, ou o que aconteceu pós seus governos, mas ele foi um grande líder operário ali do ABC, e foi preso, sofreu ali com a ditadura militar, e muitos outros, e juntamente com o sindicalista, está ali a Pastoral da Terra, está a igreja que apoiava, parte da Igreja Católica, que apoiou essa luta aí sindical. Não é uma luta só dos trabalhadores, teve apoio de muita gente. Em 80, estourou uma nova greve entre os metalúrgicos do ABC, que durou 41 dias e terminou com a intervenção do sindicato, prisão de sua diretoria, seu enquadramento na Lei de Segurança Nacional. O governo militar, apesar da repressão, não conseguiu quebrar o movimento sindical combativo que renascia. Então, tentou. Aí ao lado das lutas operárias, ocorreu o processo de unificação sindical, através do Fórum Intersindicais, as primeiras conferências nacionais das classes trabalhadoras
ocorreu em agosto de 81. Este foi ocorreu em agosto de 1981. Este foi o maior encontro sindical desde o golpe militar. Mas em 83, o movimento sindical brasileiro se dividiu entre CUT e a Coordenação Nacional das Classes Trabalhadoras, CONCLAT. Essa, em 1986, se transformou na Confederação Geral dos Trabalhadores, CGT. Várias centrais sindicais passaram a disputar a hegemonia do sindicalismo brasileiro. Então, nesse momento, havia ali uma união entre o sindicalista, lógico, que aí onde tem política, onde tem poder, há ali uma disputa, e hoje nós temos vários sindicatos, né? Sem várias correntes sindicais, mas naquele período foi deu muita força para o fim da ditadura militar. No fim da ditadura, em 1985, coincidiu com o início do bom movimento grevista no Brasil, de 84. 1,3 milhões de grevistas em 1895, esse número chegou a 6,2 milhões. Este processo culminou em 1989, quando 16 milhões de trabalhadores de campo cruzaram os braços. Nesse período ocorreram várias greves gerais. A mais importante foi justamente a de 1989, que paralisou mais de 40% das forças de trabalho do país. E em 84, a luta pelas diretas já. Então, esse movimento sindical vão tendo uma consciência política muito grande, e aí entra os estudantes universitários, e aí agrega ao cidadão comum, e vão aí ter a luta pelas diretas já em 84, que vai em 85. Nós vamos ter uma mudança aí de poder. Em 85, nós vamos ter a eleição do presidente Tancredo Neves, que não é uma eleição direta, ele vai ser eleito pelos deputados, não vai governar, porque morre antes de governar, o seu vice, me fugiu da memória agora, José Sarney, vai assumir o poder. Em 89, nós vamos ter a primeira eleição direta, escolha da população ao seu presidente, numa disputa mais encerrada, tinha outra, mas vai se encerrar a disputa entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, com a vitória de Fernando Collor de Mello. Caminhando para o final, alguns parlamentares recebem propina, outros aumentam seus próprios salários. E os trabalhadores? Eu só pago essa conta. É só uma reflexão, uma pequena crítica que não mudou muito. Quando a situação aperta, quando a situação fica difícil, tira direito do trabalhador, aumenta imposto do trabalhador, ou seja, o lombo das costas do couro do trabalhador brasileiro é produzindo toda a riqueza que esse trabalhador muitas vezes não usufrui. Ele apenas paga pelo benefício ou pela boa vida de alguns. Muitos pagam e mantêm o privilégio de poucos. Agradeço a paciência de todos vocês. Peço desculpa novamente por essa voz horrível, que já não é boa e hoje parece que está um pouquinho pior. Alguma dúvida, queixa ou reclamação? Não, de Tranquilo? boa. Não. Beleza? Tranquilo. Um beijo no coração de todos. Todos colocaram o nome no chat? Colocamos. Beleza. Sim. Qualquer dúvida, Sim. na semana que vem, quando eu mandar o formulário, é só perguntar. Um abração e até sexta-feira. Valeu, Valeu, professor. galera. Valeu. Um remédio, alguma coisa aí, professor, que melhora. Vou fazer um gagarejo, vou tentar melhorar essa Valeu, garganta. Um professor. beijo. Valeu. Tchau, tchau.